Treinamento básico do monitor. Vou começar com a carenagem, né? Esse aqui é o botão de silenciar alarmes, onde você faz o alarme silenciar por 2 minutos. Quando apertar, ele vai aparecer alarme suspenso e vai aparecer o tempo de alarmes suspensos, se for o caso. Como não está alarmando nada, ele não libera aqui. Aqui são os intervalos de medição de pressão não invasiva e pressão não invasiva. O botão de começar e parar a pressão não invasiva. Por que começar ou parar? Se eu não estiver medindo a pressão não invasiva, que está aqui, não tem pressão, e eu começar, ele vai começar a medida de pressão. Mas caso esteja nas medidas automáticas, que eu controlo aqui, por exemplo, se eu colocar de 5 em 5 minutos, e começar uma pressão aqui de 5 em 5 minutos, o que vai acontecer? Se ele começar automaticamente na hora que eu não queria, eu vou fazer uma pulsão e começou a medir a pressão na hora que eu não quero. Eu posso apertar para parar uma medida de pressão também. Então ele é o botão de começar ou de parar uma pressão. Ou eu comecei e o Manguito soltou. Eu posso parar aqui para o Manguito não ficar enchendo sozinho, etc. Entendeu? Aqui é o botão de menu. Se eu tiver em qualquer tela aqui, eu posso apertar menu, ele vai abrir essa tela de menu. Se eu estiver dentro de uma tela geral, eu apertar menu, ele entra na tela geral de menu. Eu estou aqui, ó, na tela específica, aperto menu, ele vai na tela geral de menu. E aqui o botão home, onde eu venho volto para a tela principal. Mesmo se eu tiver em opções como esse numérica grande, por exemplo, se eu apertar home, ele volta para a tela normal inicial. Esse botão aqui não vai utilizar tanto, é o botão de impressão, quando quiser usar uma impressora local física que pode ser instalada aqui nessa parte, uma impressora física que ele tem disponível como opcional. E aqui é uma entrada para infravermelho, que pode ser usado com controle remoto, para quando for adquirido o controle remoto. Aqui é mostrando que está carregando, mostrando que está na rede, e aqui o botão de ligar. E essa aqui é o lugar onde fica mostrando os alarmes do equipamento. Continuando, vou demonstrar um pouco da parte externa lateral. Você tem aqui as entradas de cabos, para os cabos avançados, tem escrito multi, significa que você pode colocar qualquer tipo de cabo avançado. Você pode colocar pressões invasivas, capnógrafos, sensores de UTNM ou TOF, né? De transmissão neuromuscular, sensor de bis, vai ser colocado tudo aqui, sensor de débito cardíaco invasivo, vai ser tudo colocado por aqui. Aqui são as duas temperaturas, para interna e externa, tanto faz qual local. Aqui é para o SPO2, está escrito, e o cabo é azul também. Aqui é NBP, que é pressão não invasiva, que é uma entrada de uma mangueira, né, um conector para mangueira aqui. Aqui é a entrada do ECG e medida de respiração por impedância. Aqui é só para confirmar que ele conversa com o monitor de bis e pedindo para ler o manual sobre a utilização disso aqui. Ele é chanfrado num canto, não permitindo que seja colocado de outra forma o sensor para evitar a quebra. Aqui na parte de trás você tem apenas o nome Nihon Code, as entradas de ventilação, alguns contatos para fixação de bases, de placas, para acessórios extras, nome do monitor e características do monitor, características de segurança. Ele é bivolt automático. Aqui é a porta de bateria e do outro lado você tem entrada de cartão de memória para estender o tempo de memória do histórico, o cartão interno onde faz a atualização dele e algumas outras entradas, por exemplo, para comunicador sem fio e para a rede de internet. Esse espaço pode ser modificado e pode ser expandido para colocar tela de expansão de tela, para poder ter um escravo dessa tela aqui. Tem os pais que gostam de ter uma tela escrava fora do leito, pode colocar uma extensão aqui para tela escrava com VGA, e também extensão para módulos mais avançados, como o EEG, como o Pico, para pressão invasiva contínua, contínua da marca da Getinge, por exemplo. Pode ser colocado uma extensão aqui, lógica, que permite uma placa ver mais itens ainda. Sobre o uso em si do equipamento, diga de passagem, eu estou usando equipamento de tela de 15, tá? Então pode parecer um pouco maior do que a tela que vocês estão utilizando. Para o uso do dia a dia do equipamento, tudo que você está vendo do lado esquerdo pode ser tocado, e uma vez tocado você pode entrar diretamente no menu. Então, ao invés de, por exemplo, querer saber como modificar os alarmes de ECG ou de SPO2 aqui, que eu poderia clicar diretamente e entrar na parte SPO2, aqui, eu poderia ir através do menu também. No menu
tem aqui escrito SPO2. Uma vez que eu clico num desses botões, todos os outros viram abas. Presta atenção que esse é o terceiro. E tem, o primeiro é ECG e o último é gás. Se eu colocar SPO2 aqui, ele vai ser o terceiro das abas aqui acima. O primeiro vai ser ECG, o último vai ser gás. E tem outros parâmetros, tá vendo? Olha como é que é no menu. No menu tem outros parâmetros. Então, esses outros aqui vão ser acessíveis através daquela tecla lá. A mesma coisa se eu clicar aqui direto. Se eu for aqui na parte de débito cardíaco não invasivo, que no de vocês não tem e não foi instalado, ele vai aparecer nesses menus aqui, extras, e aqui eu volto para parâmetros básicos. Ó. Parâmetros básicos, eu volto para os básicos. Ou então eu vou em outros parâmetros, eu entro nos demais parâmetros. Então é assim que eu ando dentro do menu. E cada menu que eu entrar especificamente, como por exemplo que é SPO2, eu tenho as opções específicas daquela configuração. É a mesma tela que aparece se eu for diretamente. Se eu clicar aqui, eu vou diretamente no menu e eu tenho aquelas mesmas teclas. Aqui eu escolho o que eu quero que apareça na minha tela. Se eu quiser limpar um pouco aqui, eu posso tirar... eu posso tirar aqui, por exemplo, o contador de frequência de pulso. Ó, tirei. Ele vai limpar aqui a frequência de pulso e preencher de outra forma. Se eu ligar, ele vai oferecer frequência de pulso aqui do lado para poder confirmar os batimentos cardíacos aqui. Só que aqui é o pulso e aqui é o batimento direto do coração, né? Mesma maneira no ECG. No ECG, eu vou ter as configurações principais de onda, a sensibilidade da onda, né? Se eu estou maior, se eu estou menor. Sensibilidade é que qual derivação eu escolho, que está aqui na ponta. Ó, qual derivação eu estou escolhendo, vai ser a D2, é a primeira. Vai estar aqui. Como é que eu seleciono as 3 outras ondas e escolho quais são as outras 2 ondas aqui? Eu vou na tela ondas 2 e 3. Em ondas 2 e 3 eu escolho quantas ondas. Eu posso colocar somente 1 até 3. E aqui eu controlo a onda 2, todos os itens da onda 2. Todos os itens da onda 3 podem ser verificados através daqui. Continuando aqui a partir da tela de ECG, eu tenho outras opções aqui, né? Então, por exemplo, tem alarmes específicos de ST. Então, eu posso calcular os alarmes específicos de ST. Eu tenho a parte de arritmia, onde eu posso escolher entre todas as arritmias disponíveis qual que eu quero ligar ou desligar. Eu posso também escolher tirar e deixar só as principais aqui. Esse aqui é porque eu estou no modo ampliado para ele ver tudo que ele consegue ver, né? Esse equipamento, a gente já falou antes, com um cabo de 6 vias, que é o que vem comumente nele, eu consigo colocar os eletrodos A e B, que são eletrodos preto e marrom, como se fosse um eletro normal. Eu escolho qual vetorial colocar do coração nos cordiais e ele me dá precisão de 96%. Então, por causa disso, eu consigo, nas análises de arritmia, ter muitas averiguações aqui. Eu tenho outras opções aqui para ligar análise de arritmia, método de análise, tipo de detecção de QRS. Eu posso mandar aprender certo batimento do paciente, etc., né? Aqui na parte do ponto ST, eu posso estudar aqui o ponto ST do paciente e eu posso agregar os pontos ST que estiverem disponíveis, né? Eu posso aumentar a onda 2, a onda 1 aqui e a onda 3 para eu ver a correlação. Eu posso colocar uma EVF junto para ver em relação ao EVF como é que está o D2. Eu posso colocar uma onda espelhada para verificar, né, a D2 em relação à VR, ou talvez a AVL ou a AVF em relação à AVR. Eu posso fazer vários estudos aqui de ondas conforme eu precisar. Ou colocar mesmo a 3 e a 4 para averiguar a diferença entre elas, etc. E eu posso escolher onde que fica cada ponto aqui. Onde que é o ponto J, o ponto de ISO, né, o ponto ST. Eu posso atualizar para verificar um ritmo mais atual do que está acontecendo. Então, aqui é uma tela de estudo do ponto ST do equipamento. Além dessa tela, existe uma tela que não está aqui, que fica somente diretamente na parte do menu, que é a tela específica de análise de ST, que é outra tela. Ela pode ser acessada por aqui também. Se eu clicar aqui, vai entrar nela. Essa tela é específica para analisar o intervalo ST e dão alarmes específicos. Eu posso pegar um paciente que acabou de chegar, salvar como referência esta informação atual aqui do paciente
E a partir de então, conforme vai atualizando, ele vai mostrando as diferenças aqui na microvoltagem do ST do paciente em todas as derivações que estão sendo analisadas. E eu posso pegar os alarmes e voltar e verificar as diferenças aqui. Eu também posso, nos ajustes, escolher coisas diferentes. Por exemplo, tem um traçado aqui do ST. Eu posso tirar o traçado, deixar desligado a curva, e ele vai mostrar somente o numérico aqui. Depois ele vai tirar isso aqui e ele vai deixar só número, se eu quiser. Ou eu posso colocar número e curva também. Eu posso, inclusive, colocar uma curva de referência inicial, e a curva de referência que eu escolhi vai aparecer no fundo, se eu ajustar dessa maneira. Dando a onda aqui, a curva de referência que eu ajustei nessa parte aqui vai ficar sombreada aqui embaixo e mostrando as variações diretamente na tela. Continuando as outras telas que são mais simples, né? A parte de SPO2 eu tenho acesso aos menus, aos alarmes aqui. Então eu posso selecionar o alarme alto e o alarme baixo aqui do SPO2. Eu posso também ir diretamente na tela, por exemplo, de débito cardíaco e escolher aqui as medidas de alarme de débito cardíaco. Na parte de sensor de temperatura, eu posso escolher um delta também. Se eu ligar o delta, ele vai me dar uma medida de diferença entre o interno e o externo. Eu posso mudar as etiquetas de acordo com o cabo, qual é o posicionamento do sensor, se é nasal, se é axilar, se é bexiga, se é central, se é tímpano, etc. E eu posso escolher onde está o delta. E aí eu tenho que escolher qual que é o um e qual que é o outro que eu estou tirando para poder fazer o delta de temperatura. Então essa é a opção de temperatura. Na parte de NBP, exatamente aqui embaixo, quase embaixo de onde eu aperto aqui, vai estar uns intervalos de medição que também estão aqui, que a gente já viu. Só que o que eu escolhi lá, por exemplo, aqui não tem de 2 horas. Quando eu escolho aqui 2 horas, 2 horas passa a aparecer aqui também. Então conforme que eu vou escolhendo aqui, ele vai mostrando nesse de uso de atalho rápido. E aqui também eu tenho a escolha de colocar em criança ou não, mostra como é que é o estádio do modo de PNI e fala outras funções, como esse aqui que é um tipo de secretária, é como se fosse uma enfermeira automática, uma enfermeira robotizada. Se eu coloco ligado, ele fica calculando o tempo de trânsito da onda de pulso, né, o intervalo entre a sístole e o final do plexmograma, para saber se é necessário medir uma outra pressão do paciente, porque houve grande mudança hemodinâmica. Então é algo que está dentro do equipamento, ele pode automaticamente decidir medir uma nova pressão. Quando ele percebe grande mudança hemodinâmica do paciente, fica a opção para vocês ligarem ou não aqui nessa parte de pressão não invasiva. Aqui é a pressão invasiva. Vou falar em outro vídeo. Agora um vídeo extra sobre uma função que vocês ainda não adquiriram, mas é muito útil, que está aqui, que é o débito cardíaco não invasivo, né? ESCCO, Estimated Continuous Cardiac Output. Então, Cardiac Output, que é débito contínuo estimado, e o E também é de ECG e o S de saturação. Então, esse débito cardíaco contínuo estimado por ECG e saturação fica nessa tela. Uma vez que ele está liberado no equipamento, você já tendo leitura do paciente, você vai aqui de trás para frente, vai em outros, liga a ferramenta. Uma vez está ligado, escolhe quais medidas você quer ter. Você tem disponível todas essas medidas aqui: débito, índice cardíaco, volume sistólico indexado, resistência vascular sistêmica indexada também. Eu vou na configuração e eu preciso escolher uma referência de pressão para poder fazer a medida pressão a pressão, pulso a pulso, ou se for pressão não invasiva, a cada medida do manguito. Então deixei em arterial, porque é o que está na minha etiqueta aqui. Eu posso usar arterial, radial ou femoral. Eu escolho deixar o débito cardíaco inicial da informação do próprio paciente. Eu vou na informação do paciente e ajusto aqui os dados da informação do paciente. Uma vez tendo a informação do paciente definida, ele tem a idade do paciente. Eu vou colocar altura e peso. Então a altura aqui é 1,84, peso 75, vai dar aqui a área de superfície corporal do paciente. Eu vou no sexo, escolho o sexo do paciente. E aí, uma vez que eu volto para a minha configuração, ele já me dá um débito cardíaco estimado para esse tipo de paciente como referência inicial. Tem uma referência inicial, ele pode medir pulso a pulso a partir dessa medida.
Na parte de cálculo, ele mostra como que estão os cálculos do tempo de trânsito da onda de pulso, que é a tecnologia proprietária da marca Nihon Kohden, que fez permitir ter um débito cardíaco não invasivo aqui. Eu vou ver a frequência do paciente que está lá, uma média de frequência, o débito cardíaco inicial, que eu posso calibrar por outras variantes, e a pressão de pulso, que é a sistólica menos a diastólica do paciente. Uma vez que eu coloco calcular, ele fala que está pronto para calibrar, demora 3 minutos inicialmente, mas eu já estava lendo aqui. Eu coloco calcular, ele vai aparecer aqui os dados de débito cardíaco do paciente. Como eu não tenho pressão venosa, ele não me dá resistência vascular sistêmica. Mas se eu tivesse pressão venosa, deixa eu colocar aqui. Se eu colocar outra pressão aqui, fosse pressão venosa, por exemplo, é porque está em P1, não tem como eu medir. Eu poderia colocar resistência vascular sistêmica. Senão eu poderia tirar aqui da visualização e na tela vai ficar limpo somente o índice cardíaco, no caso o volume sistólico que eu escolhi. Eu posso também calibrar baseado em outras informações. Se eu já tiver um débito cardíaco de dados hemodinâmicos do paciente, pode ser, por exemplo, um débito cardíaco advindo de um ultrassom, eu posso colocar ele bem aqui. Se eu tenho volume sistólico, eu posso calcular pelo batimento cardíaco do paciente, ou posso puxar de pico ou introduzir manualmente. Na verdade, esse aqui é da tendência de débito do Swan-Ganz. Ou colocar manualmente. Vai que eu sei pelo ultrassom que o débito do paciente, na verdade, é 7. Eu vou aqui, coloco 7, entra, 7, e aí ele vai pedir nova calibração. Quando eu calibrar, ele vai calibrar baseado em 7 aqui, e vai mudar meu índice cardíaco e meu volume sistólico. Então, a medida dele é calibrável conforme eu tenho uma medida externa, ou eu posso basear-me somente na informação do paciente. E ele vai utilizar a informação só do paciente para calcular o estimado. Só para conhecimento, Carol, caso seja necessário, há esse adaptador aqui, ó, que fica aqui de fora, expandindo a saída dele para mais 4 entradas. Se for usar muitos modos avançados, por exemplo, na cirurgia, então você ia colocar pressão arterial, pressão venosa, capnógrafo, poderia colocar uma pressão da artéria pulmonar, pressão invasiva, né? Um TOF, um BIS, entendeu? E um cabo de Swan-Ganz, por exemplo, né? Então, débito cardíaco, pressão arterial, pressão venosa, pressão da artéria pulmonar, um TOF, um BIS e um capnógrafo. Então, poderia usar todas essas aqui para modos avançados, e é assim que a gente estende o acesso para outros modos avançados.